afinidades, né? Sebastião tem trabalhado bastante com a gente também, no Ministério da Educação. Eu vou dizer como é que nós montamos a nossa rede de apoio técnico, da qual ele faz parte, e trago também um abraço do secretário Bruno Marques e as desculpas por não poder estar aqui. Ele teve uma convocação de última hora ontem à tarde, teve que cancelar a passagem, hotel, que já estava tudo reservado. Eu espero poder fazer a discussão na medida do possível, né, dos interesses que vocês têm aqui. Acho que há uma perda muito grande de ele não poder estar, mas acho que outras oportunidades virão e eu, na medida do possível, transmito também a ele e a equipe do MEC as ansiedades e o que a gente tiver ao alcance, né, da gente para ajudar São Paulo. A saída, né, eu acho que enfrentar essa complexidade que é própria daqui do Estado, né? Tive uma pequena amostra, agora com esse diálogo que vocês começaram aqui, uma pequena amostra da complexidade da situação que é absolutamente diferente de qualquer outro Estado, né? Então, essa apresentação que eu vou fazer aqui, ela é uma apresentação genérica que obviamente não toca nem dialoga com essas especificidades daqui, dessas construções que já foram feitas, né, pelos movimentos sociais, que já foram feitas pelos governos que passaram e essa tensão que é claro que existe. Então, eu vou fazer essa apresentação da forma mais rápida possível e aí depois a gente abre o debate e se faltar alguma coisa, um posicionamento ou qualquer coisa que vocês tenham expectativa por parte do Ministério da Educação, eu estou aqui para falar em nome do Ministério. Bem, a Secretaria de Articulação com o Sistema de Ensino é uma secretaria nova que foi criada em 2011, quando o então ministro Fernando Haddad fez uma reforma na estrutura do Ministério. Então, ele extinguiu duas secretarias, que é a Secretaria de Educação à Distância e a Secretaria de Educação Especial, e criou duas novas secretarias no lugar dessas, que são a Secretaria de Regulação, SERES, e a SASE, Secretaria de Articulação com os Sistemas de Ensino. Esse movimento, na época, foi uma reação, né, a um debate que tinha avançado na CONAI, na CONAI 2010, que tinha apontado para a necessidade de fortalecer os mecanismos de regulação e também para fazer com que o Ministério da Educação fosse mais proativo no sentido de contribuir com a elaboração da proposta ou da instituição do Sistema Nacional de Educação. Por essa razão, as duas secretarias foram criadas. Então, a Secretaria de Articulação com o Sistema de Ensino, a SASE, ela tem a missão, a finalidade, né? Ela tem a determinação, né, por decreto, de trabalhar no fortalecimento das relações de colaboração entre os sistemas de ensino na direção da construção de uma proposta de Sistema Nacional de Educação. Por essa razão, para nós, os planos de educação, tidos desde a Emenda 59, né, como articuladores dos sistemas estaduais, municipais e nacional de educação, o alinhamento desses planos é estratégico, é fundamental. Se a gente parte do princípio, se eu conseguir fazer eu vou passando por você. muito obrigada. Se você falar. Tá. Então, chique demais, né? Não temos, a gente parte do princípio que nós não temos um sistema nacional instituído, mas nós temos um plano, um projeto de lei de de Plano Nacional de Educação, tramitando no Congresso Nacional, como disse o secretário Paulo agora há pouco. Então, a gente também parte do princípio que quanto maior for o alinhamento das metas, mais perto nós vamos estar do Sistema Nacional de Educação, porque a gente pensa que o alinhamento das ações tem que acontecer no território do município. Não existe nenhum sentido, não existe absolutamente sentido nenhum pensar que União, Estado e município não podem, não devem, não precisam, né, obrigatoriamente atuar juntos para o exercício da competência comum no território, na linha ou na direção da garantia do direito ao acesso, à educação de qualidade e etc. Então, o foco tem que ser o território e o trabalho tem que ser articulado. Por essa razão, nós precisamos trabalhar no alinhamento dos planos. Então, quanto maior o alinhamento das metas, mais perto nós vamos estar do Sistema Nacional. Agora, isso exige tanto aqui está o cumprimento das metas, mas não é só o cumprimento das metas que exige grande esforço. Elaborar as metas, pactuar as metas alinhadas também exige um grande esforço institucional
e também coletivo, de participação social. Quer dizer, só vai haver sentido para uma meta no território do município se ela realmente for uma meta construída de forma coletiva, validada, entendida e realmente perseguida, né, em termos de necessidade de sua concretização. E aí a gente tem que falar, obviamente, da importância dos mecanismos de acompanhamento e avaliação, porque nós não podemos trabalhar só com a ideia da construção do plano alinhado, dos planos alinhados, sem pensar no seu processo de monitoramento e avaliação, que foi uma das falhas que a gente vivenciou no Plano Nacional anterior, né? A desvinculação do Plano Nacional com os planos estaduais e municipais e uma ausência de mecanismo contínuo de monitoramento e avaliação. Então, fica muito difícil para a sociedade entender o que é o plano, saber o que está acontecendo e acompanhar realmente os seus resultados. Aliás, eu ouvi aqui até tem, né? Só que não consegue aprovar, né? Tem propostas e não consegue avançar. Bem, é papel do Ministério da Educação, é papel da União, por intermédio do Ministério da Educação, cuidar ou tratar, né, do apoio técnico e financeiro para que o alinhamento dos planos aconteça. Isso é papel da Secretaria de Articulação dos Sistemas de Ensino, é papel da SASE. Para isso, a SASE se preparou com uma série de instrumentos, uma série de documentos e informações para que isso pudesse servir de apoio para esse movimento que está acontecendo em todos os estados agora. E é sobre esse trabalho que eu vou rapidamente falar para vocês. Esse trabalho começou no início, quando a secretaria foi criada, ainda com o secretário Carlos Augusto Abigail, que com certeza todos vocês conhecem. Nós, naquela época, planejamos a elaboração de alguns documentos que fossem documentos base, né, para não orientação do trabalho, mas para servir de referência para o trabalho que as secretarias fariam, que os fóruns fariam, os conselhos fariam. E aí, para fazer esse trabalho, nós contamos com o apoio da ANPAE. Então, a gente fez uma aproximação com a ANPAE e um grupo da ANPAE, um grupo de pesquisadores, nos ajudou a elaborar esses 3 documentos que são documentos importantes para orientar não é bem a palavra, mas servir de referência dentro do trabalho. Um documento é um documento mais amplo, que fala mais teórico, que fala sobre a importância do planejamento, que fala sobre a importância do alinhamento e a importância da garantia do direito no território. Esse é o foco. Um segundo documento fala das 20 metas do PNE. Então, a gente tem meta por meta, qual é o significado da meta, por que ela é importante para a nação, para os municípios e para os estados, onde a gente pode encontrar, o leitor, né, pode encontrar mais informações sobre cada uma das 20 metas, sobre os temas, né, que elas trazem, e quais são os programas que o Ministério da Educação já dispõe, que podem ajudar estados e municípios a se estruturarem para elaborar e atingir as metas no território. Então, são esses 3 documentos que foram preparados com a ajuda da ANPAE. Nós preparamos também, isso já provavelmente na próxima semana, ou daqui 10 ou 15 dias, eu não tenho bem certeza, nós preparamos um portal que vai ficar acessível pelo site do MEC. Esse portal, ele traz, então, esses documentos todos, mas não só os documentos, outros instrumentos e informações também, e é sobre isso que eu vou falar com vocês um pouquinho, porque a partir daqui a alguns dias, né, isso já vai estar lá no site e vocês vão poder ver com mais detalhes. Por favor, professor. Quando a gente tem o link que a gente chama de alinhando os planos de educação, então qualquer pessoa que estiver trabalhando no fórum municipal, no conselho municipal, ou numa secretaria, ou qualquer tipo de entidade que estiver envolvida no debate sobre a construção dos planos, entrando aqui nesse link, vai encontrar a última versão do plano que está tramitando no Congresso Nacional. Então, qualquer mudança que acontecer em qualquer uma das comissões, essas mudanças vão ser incorporadas e essa última versão vai estar aqui disponível para ser acessada, do projeto de lei da Câmara, né, 102/2012. Aí também essa pessoa vai encontrar aquele documento que a gente chama de Conhecendo as 20 Metas, que é aquele que eu disse para vocês que descreve meta a meta do Plano Nacional.
também vai encontrar um mapa com os planos estaduais já aprovados por lei no país. Então, tem um mapinha, aí clica lá, Mato Grosso. Mato Grosso tem plano estadual, o plano estadual é esse aqui, tem o PDF do plano, e a gente sabe que aquele plano tem que ser avaliado e também tem que ser revisto e alinhado ao plano nacional e aos planos municipais do estado de Mato Grosso. Então, isso no Mato Grosso já está acontecendo, mas em São Paulo não está acontecendo. Com o tempo, a gente quer que quando o usuário, né, clicar nesse mapinha, ele vai encontrar a situação real do que está acontecendo em cada estado. A gente não conseguiu fazer isso ainda, mas está nos nossos planos. E vai encontrar também um documento que é aquele mais teórico, chamado Alinhando os Planos, que vai dizer a razão pela qual é importante planejar, a história do planejamento da educação no Brasil e a importância do alinhamento para a garantia do direito. Onde a gente colocou os indicadores demográficos e educacionais, que são os dados oficiais do INEP, né? Eles são já estão disponíveis no site do MEC, naquele painel público, mas também o link vai ser feito por aí também. Colocamos um instrumento que é bastante interessante do ponto de vista de quem vai elaborar as metas, quem vai construir os planos, que é o que a gente chama de sugestão de trajetórias de metas. Eu vou falar um pouquinho mais detalhadamente sobre isso daqui a pouco, porque isso merece um pouco da nossa atenção. Essas sugestões de trajetórias de metas, elas foram construídas pela nossa equipe, com assessorias que nós contratamos, com a mesma lógica da construção do IDEB. Né? O IDEB, ele não quer discutir o IDEB, nós não vamos discutir IDEB aqui não, é só a metodologia de construção do IDEB, do índice. O IDEB, ele parte, a trajetória do IDEB, ela é diferente para cada escola, para cada município, para cada território. Essa é a ideia que nós copiamos, é só a ideia do IDEB, no sentido de que cada estado, cada município parte de um ponto diferente com relação a cada meta. Então, se a gente fala em matrículas na educação infantil, São Paulo tem uma realidade e a FUA, eu estou muito envolvido porque eu cheguei do Marajó ontem, então eu vou dizer, muitos do Marajó ainda estou contaminada pelo Marajó. Então a FUA, por exemplo, que é uma cidadezinha lá do Marajó, completamente diferente o ponto de saída e o tipo de trajetória que vai ser possível para cada município, dadas as condições atuais. E é sobre isso que eu vou falar um pouco mais daqui a pouco. Então, com base nessa metodologia de construção de trajetórias, é que a gente faz sugestões de trajetórias, de metas para estados e municípios. Sugestões, porque, obviamente, quem está vivenciando a realidade, quem vai construir o plano, é que vai verificar se aquilo é viável ou não, é que vai verificar se aquilo é importante ou não naquele formato, né, para cada plano que vai ser construído. Então, sugestões de trajetórias. Tem um link também para a CONAI 2014, para a gente sempre lembrar da importância do envolvimento da sociedade civil nesse debate, para validar, obviamente, essas propostas de planos. E o documento Construindo as Metas, que é como se fosse um documento com princípios, né, que a gente acha que são importantes para a organização do trabalho, como a liderança da secretaria, como a importância da visualização do território, não das redes, como a importância da participação social. Então, tem alguns princípios, e aí a gente detalha um pouco isso, explica um pouco como é que a gente sugere as trajetórias para tornar o trabalho de elaboração do plano um pouco mais fácil. Próximo. E, por fim, o último link, que é Trabalhando Juntos, aí a gente colocou quais são os programas do MEC que se vinculam a cada meta do PNE. Por exemplo, a meta de inclusão, o que tem lá na secadinha sobre inclusão? Então, tem uma lista dos programas. Isso para os estados não é tão importante, mas para os municípios pequenos, que tem pouco apoio técnico, que tem mais dificuldades para entender a meta e entender como é que pode atingir essas metas, isso passa a ter uma importância maior. Também ali tem um link sobre que traz a síntese, né, da ação do MEC em cada um dos municípios, quer dizer, o que já está acontecendo em termos de convênios, em termos de apoio técnico e financeiro, por intermédio do PAR e outros programas, e depois um link que vai explicar assistência técnica para o alinhamento dos planos, que é o trabalho que a SAS está fazendo.
Então, esse conteúdo vai estar no portal, a partir, eu acho que daqui 1 ou 2 semanas, para acesso livre. Por favor. Essa rede de apoio técnico que nós montamos, né, a partir da SARS, ela tem uma abrangência nacional e ela foi construída de forma muito criteriosa, muito cuidadosa, na medida em que nós construímos um diálogo direto com as secretarias municipais e estaduais em cada território estadual. Então, para a construção dessa rede de apoio técnico, o Sebastião é um dos nossos avaliadores educacionais, nós ouvimos a Undime estadual, a representação estadual da Undime, né, e a Secretaria de Estado de Educação. Então, essas duas entidades indicaram pessoas que são do Estado, que conhecem a realidade do Estado, que estão, vamos dizer assim, instrumentalizados para trabalhar na orientação técnica, né, no apoio técnico necessário para a elaboração dos planos, e a partir da construção dessa rede, a gente tem feito um diálogo muito próximo, então, para que uma metodologia de trabalho se estabeleça e possa, então, resultar, né, no futuro, no encaminhamento de projetos para a Assembleia Legislativa e para as câmaras municipais de educação. Então, esse é um quadro. Quais foram os critérios para a seleção? Para a seleção foi, nós desenhamos um perfil, né, e pedimos aos secretários de Estado e aos coordenadores estaduais da Undime indicarem pessoas dentro do perfil. Que perfil é esse? Perfil de uma pessoa que tenha conhecimento de gestão, que tenha conhecimento pedagógico, que tenha atuado dentro das secretarias com conhecimento pedagógico e que tenha perfil de diálogo, né? Porque isso vai exigir muita conversa, um trabalho de aproximação dos municípios e uma vinculação, né, do trabalho que vai ser feito no município com a política da Secretaria Estadual, porque a gente entende que o Estado, a Secretaria de Estado, tem um papel fundamental na coordenação da política. E aí ela não pode ser deixada de lado, como muitas vezes acontece, do MEC conversar direto com os municípios e pular o Estado, né? Então, a gente tem feito um esforço muito grande nesse sentido. A pergunta é o seguinte: qual foi o critério para a seleção dos municípios? Dos Porque eu municípios. estou observando que não está proporcional. Então, nesse sentido aí, alguma adesão. Dos municípios. Infelizmente, enquanto a gente não tem o Sistema Nacional de Educação, é adesão e convencimento. E eu vou falar um pouquinho também mais sobre isso daqui a pouco. Então, essa bendita palavra adesão, ela é um problema, é um peso, né, no nosso país. É uma questão muito difícil. É um peso aqui em São Paulo também. É muito pesado. Então, aí o resultado, né, da adesão. Dos 645 municípios, 234 entraram nesse primeiro planejamento de orientação técnica. Isso significa mais ou menos 36% de municípios que serão assessorados por 9 orientadores, 9 assessores educacionais que estão contratados aqui para o Estado de São Paulo. Aí o Sebastião já me disse, e o diretor que cuida disso lá na nossa secretaria também já me disse, que existe um número maior de municípios já tomando conhecimento do trabalho e querendo fazer adesão, que vai exigir a ampliação da nossa rede, com certeza. Porque, se a gente olhar nos planos de ação articulada do Estado de São Paulo, dos 645 municípios, mais ou menos 40% ou 43%, se não me lembro bem exatamente o número, desses municípios declaram que tem planos. Outros 50 e poucos declaram que não tem planos municipais. Mas mesmo os que têm planos, eles vão passar pelo processo de avaliação e reelaboração do plano. Porque esse trabalho é que vai permitir o alinhamento ao plano nacional, ao plano estadual. Então, por essa razão, todo mundo vai ter que ser. Esse número aí, 234, é mais ou menos o mesmo número de municípios que tem Conselho Municipal de Educação. Os demais, eles optaram por não ter conselho e eles estão no sistema estadual e não, portanto, não tem sistema municipal. Pode ser. Então, de uma forma ou de outra, todos vão precisar enfrentar hoje, né, a partir da aprovação do PNE, a determinação legal de que, dentro de um determinado período, os planos municipais sejam elaborados. Então, a expectativa é que realmente mais municípios se interessem pelo trabalho e queiram
fazer conosco. Essa é a nossa previsão, né? Nós estamos pensando que até junho de 2014 a gente consiga avançar na elaboração dos planos estaduais dos estados que não têm planos e a avaliação e a reelaboração, né, o ajuste daqueles que já têm aprovados por lei. Também, no meio do ano que vem, a gente espera que mais ou menos 1.600 planos municipais estejam já encaminhados nesse sentido e, para dezembro, uma adesão um pouco maior de municípios para a realização desse trabalho. Então, esse é o planejamento que a SASE faz e São Paulo tem respondido nesse sentido, quer dizer, cada vez mais os municípios têm manifestado o desejo de realmente receber o apoio técnico da SASE e da Secretaria de Estado de Educação. Só 27, né? Bom, oi? Distrito Federal. São 26 estados e o Distrito Federal. Isso são 27. Bem, então agora isso tudo era o trabalho do dia a dia, né? Agora que eu queria fazer um parênteses aqui para a gente falar um pouco da discussão mesmo, né? Das coisas que são difíceis, que são polêmicas, que são complicadas, que a gente também não tem resposta, a gente sabe, né? Não tem resposta para muita coisa. Nós estamos num processo novo de construção, de alinhamento de planos, e essa construção tem que ser coletiva. Por isso a importância, né, desse diálogo próximo, né, com os fóruns estaduais que a gente tem feito na medida do possível, por isso a nossa satisfação de estar aqui. Quando a gente fala naquela sugestão de trajetória de metas, que eu falei que ia deixar para falar um pouquinho com mais detalhes, que a gente fez calculando, usando a mesma metodologia do cálculo do IDEB, eu quero mostrar um exemplo disso para vocês aqui, com dois objetivos. Primeiro, para vocês entenderem realmente como é que a gente fez o trabalho, e segundo, para mostrar por que realmente nós precisamos de um Sistema Nacional de Educação. Enquanto a gente não tiver esse sistema, como vai ser difícil avançar nesse país. Então, é por isso que eu vou mostrar os dois próximos slides. Eu peço, então, que vocês tenham um pouquinho de paciência e me ajudem realmente nessa discussão, para que eu saia daqui também com mais condição de fazer essa discussão em outros lugares. Vejam esse quadro. Então, isso aí, quando vocês abrirem lá daqui uma semana ou duas o portal lá do MEC e entrarem no nosso portal de orientação lá técnica, vocês vão lá na meta 1, bote um município qualquer, nós pegamos aqui um município de Santa Catarina, nós chamamos esse município de município A. Ele é um município real, ele existe, né? Não botamos o nome só para não ficar marcado, mas é um município que existe. Então, quando o município A for lá olhar como é que ele vai construir, vamos ver como é que vão ser as metas do meu plano, o que o MEC está sugerindo que eu faça, ele abre lá e vê o seguinte, ali está a trajetória do Brasil, em azul, embaixo. A cor ficou parecida, mas embaixo ali é a trajetória do Brasil. O Brasil hoje está em 30% de atendimento de crianças de 0 a 3 anos e pode ampliar até 40 e pouquinho ali. Essa é a trajetória calculada para o país. Aí, em vermelho, está a trajetória da região sul. Em verde, está a trajetória do estado de Santa Catarina. E em azul, escuro, está a trajetória do município A. Veja a situação desse município. Enquanto a média brasileira está no 30, o município A está em 55. Então, ele vai muito mais longe do que a média nacional, do que a média do estado, do que a média da região. Essa é uma situação. Veja a outra situação agora. Vamos pegar um outro município, agora do Paraná. O Brasil continua do mesmo jeito, região sul do mesmo jeito. O Paraná tem uma trajetória diferente, né? Ela é um pouco abaixo da trajetória de Santa Catarina. E olha onde está o município B. Então a gente pergunta, e isso é uma pergunta mesmo, é um debate que a gente tem feito lá, o Sebastião sabe disso. Isso é uma nação? Isso é um país? Quer dizer, mantidas as condições atuais, quando é que esse município B vai realmente conseguir ampliar de 0 a 3 anos a oferta de educação infantil, de educação infantil em creche, de forma a alcançar a blá. Não vai. Então, se a gente não tiver condições de pactuar os arranjos federativos necessários para garantir a educação pública, básica, de qualidade, todas as etapas nesse país, nós não vamos sair disso. Quer dizer, essa sugestão de trajetória ela é construída com base
nas condições atuais. Mas enquanto a gente não fizer a discussão sobre como mudar o financiamento, como estabelecer padrão de qualidade, como fazer com que haja mais equidade, no sentido de que a gente tem que repensar, por exemplo, programas universais, né? Porque o programa universal, ele equaliza todo mundo, põe todo mundo no mesmo padrão, dá o mesmo dinheiro para todo mundo, dependendo do número de alunos, para cá e para lá, e cristaliza. E já também fica melhor. Fica melhor. E isso cristaliza a diferença. Então, ou a gente trabalha na construção do sistema, de verdade, ou nós não vamos conseguir sair desse lugar que é isso que está estampado aqui. Então, essa chega a ser uma ansiedade que a gente tem, porque como ministério, né, como secretaria, o que a gente tem de instrumento é isso, o que pode ser feito é isso, mas nós temos que construir uma saída para isso. Então, a nossa discussão dentro do Ministério da Educação é fazer com que o plano de ação articulada de cada município se vincule a essa meta. Quer dizer, se um município rico, que tem arrecadação própria, que tem condição, como esse de Santa Catarina que eu mostrei para vocês, ele tem condição de fazer isso sozinho, ele tem que fazer, não digo sozinho, mas fazer com menos apoio do MEC do que esse município do Paraná. Isso não tem a mínima dúvida. Então, o plano de ação articulado, ele tem que voltar para aquele espírito anterior, de quando ele foi realmente pensado, que era de aumentar a igualdade, diminuir a inequidade, quer dizer, dar mais para quem precisa mais para poder todo mundo atingir os 50%. E não o Brasil atingir os 50% com gente chegando aos 60% e gente que não sai não chega nos 10, não sai dos 7. Então, para isso acontecer, há um debate na nação brasileira, e vocês estão na liderança desse debate, que é o debate da construção do sistema. E a gente pensa que para a construção do sistema existem já alguns acordos, que são acordos importantes, são praticamente consensos nacionais, né, sobre a importância da regulamentação do artigo 23, isso foi um resultado da CONAI 2010, né, por lei complementar. A gente sabe que há consenso também com relação à razão da construção do sistema, basta mostrar isso para qualquer pessoa, todo mundo concorda que nós precisamos ter um sistema para garantia do direito, diminuição e aumento da equidade, né? A gente precisa de equidade no Brasil, a gente precisa garantir o direito e a gente precisa garantir a qualidade. Agora, quando a gente fala que modelo de sistema dá conta disso, a gente já não tem mais tanto acordo. Que modelo será esse? Como ele vai ser? Como é que nós vamos fazer o financiamento se adequar a esse modelo? Como nós vamos fazer a formação de professores se adequar a esse modelo? Como nós vamos fazer a avaliação se adequar a esse modelo? Modelo que dê conta de diminuir a inequidade. Então, esse é um desafio. Nós temos trabalhado na SASE com esses temas. A forma de trabalho que a gente tem adotado é do diálogo, é isso que eu estou fazendo aqui. A gente tem discutido muito, professor Paulo, muito sobre lei de responsabilidade educacional, que é uma coisa difícil demais, da forma como está sendo conduzida no Congresso Nacional, as dificuldades que isso vai trazer para todo o sistema de ensino. Tem que aprovar isso, no dia seguinte eu peço demissão. Pois é. Vai trabalhar muito, hein? Oi? Vai trabalhar muito. Responsabilidade sobre o gestor, sobre o professor, sobre o pai, sobre a mãe, sobre o vizinho, sobre o cachorro, sobre todo mundo, né? Por quê? Porque a responsabilidade é de todo mundo mesmo. Então, não existe o menor sentido de fazer uma lei de responsabilidade educacional dizendo quais são os 10 itens, que dizem o que é qualidade no Brasil, e aí diz o seguinte, ó, quem não cumprir isso aqui, se tiver diminuição de IDEB, diminuiu o IDEB e pronto. Então, está responsabilizado. E a gente tem feito isso de forma muito intensa. Outra discussão que a gente tem feito, e a gente cria muita confusão, talvez eu crie aqui agora com vocês também, é sobre o CAC. Né? O CAC tem a resolução do CNE, tem 3 anos que está lá, na mesa do INEP, depois do INEP vai para a mesa do não sei quem, e não vai homologar a resolução do CAC como ela está. Por quê? Porque a gente parte do princípio de que nós precisamos garantir um padrão de qualidade, nós compactuar esse padrão de qualidade.
Mas enquanto a gente tiver a concepção de que o padrão de qualidade tem que estar aqui em cima e a gente não discutir a forma de financiamento que dê conta desse padrão de qualidade, nós não vamos avançar nunca. E agora, de novo, eu digo, estou chegando mais, ó. Lá em Afuá, não dá nada de CAC, nada que está no CAC combina com aquilo. Porque lá a qualidade para eles é uma escola de madeira, bonita, arejada, sabe? É diferente. Nós temos um país diverso demais, nós não podemos fazer uma lista de coisas que tem que comprar para uma escola para dizer que aquilo é qualidade. Então, ou a gente discute direito o que é padrão de qualidade nesse país e combina um sistema de financiamento que tire dinheiro, que desconcentre o dinheiro da União, que faça com que o gestor tenha mais liberdade para gastar o dinheiro, da forma como a cultura, a história, a vivência dele exige ou demanda, né, naquele local onde ele está, vamos avançar. Porque é muito difícil ter esses padrões nacionais definidos, seja pelo CAC, seja pelos próprios programas, que são programas nacionais, que procuram fazer com que todos tenham a mesma qualidade, mas que não cabem, não encaixam, não combinam com as realidades de todos que precisam daquele programa funcionando. Então, são debates complexos, são debates difíceis dentro do MEC, fora do MEC, e a gente tem que enfrentar esses debates se a gente quiser construir o Sistema Nacional de Educação. Só mais dois pontos. Mas não dá para definir um padrão mínimo? Pois é. Quer dizer, nível nacional tem que ter um Constituição, mínimo que é necessário em qualquer região para poder ter uma educação. Eu tinha muito preconceito com esse nome, padrão mínimo. Mas aí, quando eu comecei a trabalhar com a concepção do território, né, porque esse também é um outro debate que a SAS tem feito com bastante intensidade, a gente tem muita preocupação com uma outra resolução do Conselho Nacional, que é a resolução dos arranjos de desenvolvimento da educação. Então, a partir da preocupação que a gente teve com aquela resolução, nós montamos um grupo de trabalho lá no Ministério e a gente tem tentado avançar na concepção da cooperação territorial. E aí sim, então, ao invés de arranjo de desenvolvimento da educação, vamos trabalhar na concepção da cooperação no território para a garantia do direito, ou seja, todos os 3 entes federativos atuando no território de forma articulada para exercício da competência comum. Então, quando nós começamos esse debate sobre os territórios, a gente começou a perceber, que eu digo o ASASE, né, começou a perceber que é possível pactuar padrões de qualidade, né, que a gente pode chamar de padrão mínimo ou não, mas padrões que sejam padrões daquele lugar. Porque o Brasil é muito diverso, a gente não precisa ter um padrão para todo mundo. E é isso que vai dar diversidade na unidade do sistema nacional. A gente sempre fala, o professor Cury fala muito, né? O professor Cury é o nosso grande mestre, né? Ele fala que nós vamos ter um sistema que tenha diversidade na unidade, que respeite as diferenças. Como é que nós vamos respeitar a diferença padronizando tudo aqui em cima? Ou um deputado que põe uma lista de 10 coisas e chama que aquilo é qualidade, diz que aquilo é qualidade. É muito difícil avançar assim. Então, a gente pode pactuar a qualidade em territórios que digam respeito à história das pessoas, ao sentimento que elas têm, à vivência que elas têm, à história que elas têm. E aí a gente pode fazer com que os programas do MEC se adequem a isso. Esse é um caminho muito longo, muito difícil. Mas se ele não começar no Fórum Estadual de São Paulo, não sei onde vai começar. Vou começar aqui. Uma outra coisa muito polêmica, que a gente tem discutido bastante também, é a tal regulamentação nacional do regime de colaboração. E não está regulamentado. Pois é, será que tem que regulamentar? A gente está defendendo que não. São teses, né? São teses. E aí a gente está defendendo teses por aí. A gente acha que não. Por quê? Porque se a CONAI já apontou, em 2010, que nós vamos regulamentar por lei complementar o artigo 23 da Constituição, que diz respeito ao exercício das competências comuns, União, Estado e Município, se a gente coloca ali as regras básicas que vão orientar o artigo 211, que é a forma de relacionamento, a forma de organização dos sistemas de ensino para a garantia da educação obrigatória, por que nós temos que regulamentar como é que os sistemas de ensino vão se organizar para a garantia da oferta obrigatória? Se eu já coloquei aqui como é que tem que ser o financiamento, a regra básica do financiamento,
Se eu coloquei aqui como é que é a regra básica nacional de avaliação, como é que é a regra básica da definição da qualidade, por que a gente não dá liberdade para os sistemas de ensino se organizarem, ouvindo ou prestando atenção nessas regras gerais, para eles se organizarem em colaboração nos territórios estaduais? Então, se a gente tem essas regras postas lá em lei complementar, e a gente tem o sistema estadual de São Paulo se reorganizando para alinhar o seu sistema ao sistema nacional, ele pode, nessa lei, porque a gente organiza sistema instituindo a lei, né? Nessa lei ele pode dizer, bom, a minha relação com a União vai ser assim, a minha relação com os municípios que têm sistema instituído por lei vai ser assim, a minha relação com os municípios que não têm sistema instituído por lei vai ser assim. Isso com o espírito da colaboração, isso faz com que haja o tão sonhado regime de colaboração, sem a gente ter uma lei nacional chamada o regime de colaboração. Porque isso também padroniza, isso também passa uma régua aqui em cima e não permite que haja diversidade. Flávia, o problema é o seguinte, é a operação disso. Lógico, você tem toda a legislação já, inclusive emenda constitucional 59, você tem tudo isso já muito bem esclarecido. Mas eu participei de uma reunião ainda no tempo do Abicalil, com todos os secretários de educação, e a Undime presente, a Undime Nacional, e eu lembro que o programa parou na hora de definir quanto é que a União iria colocar de recursos. Por quê? Porque todos os estados dizendo a mesma coisa, inclusive São Paulo. Estamos no limite do financiamento. Os municípios, a situação até pior, em muitos casos. E aí, bom, e a União? Aí parou, não avança. Se isso não estiver claro, não avança. E só para complicar um pouco, eu concordo, e só para complicar um pouquinho, muitas vezes, e por isso o papel importante do fórum, no sentido de esclarecer realmente toda a comunidade, a sociedade que debate esses temas, porque agora todo mundo fala em 10% do PIB, bom, ótimo, mas aí as pessoas entendem, né, as pessoas que não estão assim tão envolvidas no debate, elas leem isso, entendem isso, e falam assim, 10% do PIB significa que a União vai pôr um monte de dinheiro lá. E não é assim. Então nós temos que esclarecer o que é PIB, o que significa isso, como é que é a partição desse dinheiro, como é que isso não fica claro para ninguém. Então vira quase um mantra, né? Que a União precisa colocar mais dinheiro, eu não tenho dúvida nenhuma. Que a União tem que abrir mão de programas universais para fazer com que o gestor, o dirigente, não é gestor, o dirigente municipal, o dirigente estadual tenha mais liberdade, é uma defesa que a gente faz e tem muita resistência dentro do MEC. Não tem dúvida nenhuma, não tem problema falar isso, porque a gente faz isso de forma que dirigente estadual e municipal não entendeu ainda, e nessa reunião lá que o presidiu, o problema veio, é que 10% do PIB significa que estados e municípios vão ter que pôr mais dinheiro, senão você não atinge os 10% do PIB. Essa é a questão. O PIB não é do MEC, né? E aí as pessoas começam a falar isso como se fosse um mantra, achando que 10% do PIB é a União por mais dinheiro. Não é. É a mesma coisa o CAC. O CAC. Vai ver o que é o CAC. Como é que o Barrajó vai dar conta do CAC? Não vai. Então, ou a gente faz essa discussão com conteúdo real, ou vai ser difícil avançar. Então, a regulação do regime de colaboração, regulação nacional é outro debate que a gente tem enfrentado. E um outro último, só para complicar um pouco mais, porque eu estou em São Paulo, e aí é bom que aqui vocês têm condição de ajudar bastante a gente nessa construção, é o seguinte, no documento da CONAI, capítulo eixo 1, lá fala do papel dos conselhos, o Conselho Nacional de Educação e, por derivação, conselhos estaduais e municipais. Nós temos um pouco de preocupação com isso, porque lá fala muito fortemente do papel de coordenação do sistema. E aí eu lembrei disso com esse debate que vocês fizeram sobre a tramitação do plano, etc. Será que realmente o papel do Conselho Nacional, dos Conselhos Estaduais e Conselhos Municipais é de coordenação do sistema? A gente precisa refletir um pouco isso, porque a CONAI está em curso, né, e a gente tem esse debate não muito aprofundado. Eu tenho participado de muitas conferências, eu não vejo o debate acontecer. Vou falar muito sinceramente, eu vejo gente como aí dentro,
mas eu não vejo o debate acontecer. Das que eu fui, posso estar errada, vocês podem brigar comigo, mas das que eu fui, e foram algumas, eu só vi debate em uma, assim, debate mesmo. Porque na maioria não tinha hora, não cabe na programação uma hora para conversar, para debater, para saber o que está escrito, é só votar em não. Então, a gente, eu peço desculpa por ter falado assim de forma tão aberta, né? Com relação, falo dramas porque são mesmo, né? A gente enfrenta um debate muito pesado dentro e fora do meio. Com relação ao plano, aquela ideia, né, de ter que aprovar o plano, não, né? O plano nacional, nós compartilhamos das ideias que o professor Palma expôs aqui, quer dizer, a gente não precisa ficar esperando o plano nacional ser aprovado para começar do zero no dia que ele for sancionado lá pela presidência, né? A gente tem todo um trabalho que pode ser feito e já deve começar de construção do diagnóstico, de avaliação dessa sugestão de trajetórias, da definição de prioridades, porque não está escrito em lugar nenhum que o plano de São Paulo tem que ser igual ao plano nacional. Não é porque o plano nacional tem 20 metas, porque São Paulo tem que ter 20 metas e tem que ser as mesmas. Tem que ter metas alinhadas, mas as prioridades de São Paulo podem não ser 20, né? Podem ser 30 ou podem ser 5. Enfim, é preciso fazer esse trabalho de alinhamento que vai exigir tempo, debate e acordo com tranquilidade. Por isso não é legal e a gente concorda com essa orientação do professor Palma de que a gente não precisa ficar parado esperando o plano nacional ser aprovado, né? Acho que é isso. Não sei se faltou alguma coisa, se faltou, estou aqui à disposição. Obrigada e desculpa aí pela confusão. Não.